Deus, Deus não para de nos revelar a glória de Cristo em sua palavra. Ele começa no novo nascimento e continua revelando a glória de Cristo a nós. Nossa vida começou com um milagre e ela continua com um milagre. O milagre contínuo que Deus opera por seu Espírito é que nos tornamos cada vez mais como aquele que admiramos e desfrutamos, Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo a respeito disso, diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, em 2 Coríntios 3:18. Então, as palavras contemplando e sendo transformados estão no tempo presente, o que significa ação contínua, né? Não de uma vez por todas, mas contínua. Vendo a glória do Senhor, estamos sendo transformados. Isso é o que Deus faz diariamente quando olhamos para Ele em sua palavra. O que Ele faz semanalmente na pregação da sua palavra, na adoração corporativa, quando estamos com a igreja. E é o que eu oro, Ele está fazendo agora, nesse exato momento, enquanto você ouve as minhas palavras. Então, cuidado com os esquemas de crescimento. Muitos cristãos, especialmente os cristãos mais novos, anseiam por um método de discipulado que os mudará, né, rapidamente, apenas seguindo alguns passos claros e factíveis. Eu aconselho você a não pressionar por um método assim, não buscar por um método assim. Essas abordagens de crescimento e mudança, elas acabam por levar à desilusão e, às vezes, a uma crise de fé, em que a pergunta surge: por que isso não está funcionando para mim? O caminho de Deus para o crescimento é mais como regar uma planta ou alimentar um bebê do que construir uma parede de tijolo por tijolo com um manual nas mãos. Quando você constrói uma parede dessa forma, você pode ver cada tijolo colocado no lugar e medir o progresso, né? Fileira após fileira de tijolos que vão sendo colocados. Nós seguramos o tijolo, aplicamos o cimento ou a argamassa, né, para mantê-los no lugar, e colocamos outro tijolo e voa lá, não é? Crescimento, não é? Nós vemos a parede subindo. O crescimento cristão não é assim. Ele é mais orgânico e muito menos sob o nosso controle, e geralmente mais lento. Então, cuidado com os esquemas que colocam as coisas sob o teu controle e prometem mais do que podem cumprir. O que Pedro nos diz é que você deve ansiar pelo leite espiritual. Essa é uma imagem de Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, 2 e 3, ele diz: como crianças recém-nascidas, anseie pelo leite espiritual puro, para que por ele vocês cresçam para a salvação, se de fato provastes que o Senhor é bom. Então a imagem é de uma criança crescendo. No final do dia, você pode ver o crescimento de uma criança? Não é? No final do dia você não vê. E no final de uma semana, você vê? Na verdade, não. Mas depois de um ano, sim. Mas ainda assim, você não viu ela crescendo. Você agora olha e sabe que ela cresceu. Você controlou
o crescimento adicionando centímetros, adicionando quilos, como levantar uma parede de tijolos? Não. O que você fez? Você alimentou a criança. Você deu banho na criança. Você limpou a criança. Você protegeu a criança do perigo. E Deus deu o crescimento. Pedro nos diz para desejarmos o leite espiritual puro, da mesma maneira como um bebê deseja comer quando está com fome, deseja mamar quando está com fome. Em outras palavras, você precisa realmente desejar. Clame por isso, é o que ele está dizendo. Não fique quieto até que você tenha. Não é assim que o bebê fica quieto até que alguém cisme de alimentá-lo. Ele quer, ele deseja. Agora, o que é o leite? Nós temos duas pistas. Primeiro, Pedro tinha acabado de descrever o novo nascimento de um bebê cristão em 1 Pedro 1, 22 e 25. Ele disse que você nasceu de novo por meio da palavra viva e permanente de Deus. E esta palavra é a boa nova, ele diz, que foi pregada a você. Então, o doador de vida significa que Deus usou para criar uma nova criatura em Cristo. Não é? Ele deu o dom da vida, ele nos criou, gerou a nossa vida. E a forma como Deus fez isso, como ele trouxe o novo nascimento, como ele causou o novo nascimento, é através da sua palavra, especialmente a doçura do Evangelho. Então, portanto, quando ele diz, 2 versículos depois, que este cristão deve desejar o leite espiritual para crescer, é natural, não é, pensar que ele ainda está se referindo ao que ele está dizendo, a palavra que deu a vida em primeiro lugar. Então, como ler a Bíblia? A segunda pista que Pedro nos dá está pensando sobre a palavra quando se refere ao leite, ou seja, a segunda pista de que é isso que ele está pensando sobre a palavra quando ele se refere ao leite, está no próximo verso, em 1 Pedro 2, verso 13, ele diz, se de fato provaste que o Senhor é bom. A palavra provar sinaliza para nós que Pedro ainda está pensando em desejar beber, em desejar se alimentar, como o bebê deseja o alimento, mamar, não é, no caso de um bebê. E aqui o sabor da bebida, qual é o sabor da bebida que esse bebê espiritual provou e quer mais? Ele provou que o Senhor é bom. Então, o leite que devemos desejar para crescer é a bondade do Senhor revelada em sua palavra, ou, em outras palavras, ler a palavra com a intenção específica de saborear a bondade do Senhor enquanto lemos. Pedro diz que o efeito dessa alimentação regular com o leite espiritual da bondade de Deus, de saborear a bondade de Deus em sua palavra, será crescer para a salvação. Nosso crescimento será em direção ao clímax da nossa transformação total, quando Cristo retornar ou quando morrermos e formos glorificados. Mas enquanto isso, haverá um crescimento real, mais incremental e, às vezes, quase que o tempo inteiro, lento, como uma criança cresce ou como uma árvore cresce. Você não vê uma árvore crescendo. Você não está olhando e de repente diz, cresceu um pouco. Você nunca vê uma árvore crescendo. E um dia, e uma semana, você não vê que ela cresceu. Mas um ano depois você vê, a árvore está maior, ela cresceu. O bebê cresceu, apesar de você não ter visto ele crescendo, o momento do crescimento. Esse crescimento é um milagre. E é óbvio, não é controlável por nós. Com certeza, não devemos ser passivos, mas a obra
espiritual decisiva pertence a Deus. Como o bebê, nós não acrescentamos centímetros e quilos a ele. Nós alimentamos, protegemos, limpamos e Deus dá o crescimento. Jesus contou uma parábola para enfatizar essa obra divina de crescimento. E ele disse que o reino de Deus é como se um homem espalhasse a semente pelo solo. E ele vai dormir e se levanta noite e dia, e a semente brota e cresce. E Jesus diz, ele não sabe como. A terra produz por si mesma. Primeiro o broto, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Mas quando o grão está maduro, ele imediatamente toma a foice, porque a colheita chegou. É o que Jesus diz em Marcos 4, de 26 a 29. Então essa parábola é sobre o reino de Deus no mundo. Mas o princípio se aplica ao reino de Deus, trazendo crescimento em nós, filhos de Deus. E o ponto da parábola, né, é que embora nós semeamos ou bebemos o leite espiritual da bondade de Deus em sua palavra, o broto, a espiga e o grão surgem. E Jesus diz, o agricultor não sabe como. Nós não vemos, nós não controlamos, não sabemos como, não está em nosso controle, porque Deus dá o crescimento. O agricultor não sabe como, não vê, mas Deus está dando crescimento à planta, a semente que ele plantou. Jesus diz, é assim no reino, é assim que crescemos. Ou como Paulo disse, não é, o crescimento da fé entre os coríntios se deu como? Ele disse, eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Portanto, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas somente Deus que dá o crescimento. É o que ele diz em 1 Coríntios 3, de 6 a 7. É assim que nós crescemos. Não é? Esse é o método de Deus. Não procure nenhum método em que o homem mesmo esteja controlando. Nós somos levados a beber, não é, e nos deleitarmos na bondade de Deus, da sua graça e misericórdia revelada em Cristo, em sua palavra, continuamente. E sem percebermos, nós estamos crescendo e sendo transformados de um grau de glória para outro grau de glória na semelhança com Cristo. Que Deus possa nos fazer crescer continuamente pela sua palavra. É a minha oração por vocês e por mim também. Não há outra maneira de crescer e nós queremos provar diariamente do deleite e da delícia que é a bondade de Deus revelada na sua palavra. Amém, querido? Amém. Até a próxima.